Amém. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor, para estar dando início a este estudo da palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem sustentado o Teu povo, Senhor, nesta terra. Obrigado, Senhor amado, pela Tua grande bondade, porque até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres e queremos Te entregar as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Senhor possa estar cada dia mais nas nossas vidas. É o que eu Te peço, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos aí nas suas casas a estarem abrindo suas Bíblias na carta de 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios 13. Amém. A partir do verso 1. O amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluia, até o versículo 7. Esta palavra, nos fala sobre o amor. E essa semana, eu meditando na palavra do Senhor, e essa palavra falou muito ao meu coração, porque talvez o que nós estejamos fazendo, seja muitas vezes vão, porque a palavra do Senhor diz, que ainda que eu entregue o meu corpo para morrer queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso se aproveita para o Senhor. E ainda que o pastor, saísse lá de Parnamirim, viesse para Rio do Fogo, mas se ele não tivesse amor à obra do Senhor, tudo seria em vão. Ainda que você viesse para cá, tocar no ministério de louvor, e você não tiver amor ao que você faz, nada disso vai adiantar. E ainda que Marcos venha aqui pregar, e se ele não tiver amor ao que ele está fazendo, para Deus tudo é vão, porque o amor, ele fala que o amor é sofredor e é benigno. E o amor, ele fala como se fosse a base de tudo. Ainda que eu viesse aqui na frente, cantasse, ainda que eu morresse em praça pública para se mostrar, mas se eu não estivesse fazendo aquilo com amor, nada ia aproveitar para mim. Essa palavra que eu deixo para os irmãos aí na sua casa, que possamos rever, os nossos pensamento, rever o que realmente, qual é a nossa intenção do nosso coração, qual é o nosso intento, se realmente nós estamos fazendo por amor ou apenas por fazer. E até essa palavra falou comigo muito, Será que eu estou dando a minha vida por amor ou só por fazer, ou só por ser bonito, ou só por cantar, ou só por pregar? Ou só por ser inteligente, ou só porque fez uma faculdade? Não. Se você não tiver amor por nada disso que você faz,
nada vai adiantar. E é essa palavra que eu deixo para os irmãos aí na sua casa, que possamos rever tudo aquilo que nós fazemos, que possamos rever todas as nossas atitudes. E eu gostaria de chamar, né, o Ministério de Louvor para estarmos louvando ao Senhor nessa noite, a esse Deus que é amor, né? A sua palavra diz que Ele nos amou primeiro, porque Ele é o amor. Aleluia. Aleluia. E o Senhor disse que tudo que Ele fez, né, as obras que Ele fez, louvem a Ele. Então, eu estava lendo o Salmo que diz que os pássaros, os montes, as árvores, tudo louva ao Senhor. Né? A gente não ficar se perguntando assim, meu Deus, como é perfeito. Porque a gente vê as árvores, está ali, talvez a gente pense assim, está ali só para portar, mas a palavra do Senhor diz que ela também louva ao Senhor. E nós, né, o Senhor nos fez para também exaltar o seu nome. E como a Renata está falando, não apenas de boca, né, mas se tem que ser com amor e de verdade, porque o Senhor conhece o nosso coração, e Ele nos conhece, aleluia. Vamos cantar esse hino, ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Aleluia. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. É assim que o Senhor faz. Traz luz para as sombras,
escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigada, Senhor, por nos encontrar, Senhor. Pelo teu amor que nos encontra, Senhor. Não importa o local, o estado do ser humano. Não posso comprá-lo. O Senhor é aquele que alcança. Porque o seu amor é incondicional. Aleluia. Se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar mais um. Glória a Deus, né? Vamos louvar o Senhor. Glória, aleluia, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus, aleluias. Incomparáveis são as promessas do Senhor, né? Como nós sabemos, tudo foi feito para a sua honra e para a sua glória. Desde o primeiro dia da criação, quando o Senhor falou, né, que haja luz, o Senhor ele já tinha um propósito, né? Quando o Senhor criou a terra, quando o Senhor criou os animais, quando o Senhor criou as árvores e quando o Senhor criou o homem, ele já tinha um propósito para que toda a sua criação o louvasse e o engrandecesse. Por isso nós estamos aqui, né? E agradecemos a oportunidade, né? Queria chamar, né, o irmão Marcos, que vai estar trazendo a palavra de hoje. Amém, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, obrigada, Senhor amado, pela Tua bondade e fidelidade, Senhor. Nessa noite eu te entrego, Senhor, a vida do Marcos nas Tuas mãos, Senhor.
Que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais a vida deles, Senhor. Que o Senhor possa estar, Senhor, cada vez mais, Senhor, cumprindo, Senhor, a Tua obra, o Teu querer e a Tua vontade. E que ele possa, Senhor, te obedecer a Tua palavra e falar aquilo, Senhor amado, que somente esteja na Tua palavra, porque a Tua palavra é luz e é a verdade para as nossas vidas. Eu já te agradeço nessa noite. Amém, Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês que irão ver e ouvir este vídeo, esta gravação, através da mídia social, através do YouTube. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e alcançando a sua vida por meio da palavra dEle. Nesta noite nós iremos fazer uma reflexão. Iremos meditar na palavra do Senhor, no texto do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, Evangelho do Senhor Jesus. Em João, capítulo número 5, nós iremos ler alguns versículos deste capítulo. João, capítulo número 5, e nós iremos refletir, meditar e aprender um pouco com este texto, e que o meu desejo é que Deus, de alguma maneira, Ele lhe alcance por meio desta palavra. Eu não sei o quando e como você estará a ouvir esta mensagem, mas o meu desejo é que a palavra de Deus seja a resposta para a sua vida, para o seu coração, e que o Espírito Santo que inspirou esta palavra, Ele possa atuar e operar na sua vida de maneira grande e eficaz, no nome de Jesus. João capítulo 5 diz assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens que ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque, pois quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram-lhe. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Bendito és tu, Senhor, por a tua palavra ser viva, eficaz, Senhor, nos nossos dias. Bendito és tu, Senhor, porque o Senhor conservou, Deus, essa verdade, Deus, até os nossos dias. Grande é o Senhor, grande é a sua fidelidade.
Por isso eu lhe peço nesta noite, fala conosco, Senhor, por meio da sua palavra. Me dê, Senhor, graça, sabedoria, para da maneira mais simples, Senhor, e eficaz, poder, Senhor, transmitir esta palavra de forma que todos que ouvirem, Senhor, possam entender e compreendê-la, Pai. E que em tudo isto, teu nome bendito seja glorificado. Para todos sempre eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa palavra é um texto bastante conhecido, bastante lido e pregado por todos aqueles que professam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E eu lembro que na semana passada eu estava lendo algumas páginas de um sermão de Charles Spurgeon, onde ele abordava em seu sermão como ler a Bíblia, a importância de ler, a importância de não só ler, mas de meditar, como de praticar o que nós havíamos lido e entendido. Nós também devíamos praticar e testemunhar isso através das nossas vidas. E ali eu refletindo sobre aquele sermão e entendendo a importância da leitura da palavra do Senhor, e entendendo que é através das Escrituras que Deus fala, que Deus se revela para nós e revela a nós a sua vontade. Eu lembro que eu fui levado a este texto por uma situação em que eu estava enfrentando, e me veio a este texto em meu coração, e eu abri a Bíblia e fui meditar nele, fui ler ele, e ali de alguma maneira eu encontrei resposta de Deus para a minha causa, para a minha vida através deste texto. Porque eu quero lhe dizer uma coisa, Deus ele fala nos nossos dias. Se você ler, se você buscar a voz do Senhor, ele vai falar ao seu coração. Abra a sua Bíblia, mas não folheie simplesmente a sua Bíblia. Leia pausadamente, versículo por versículo, capítulo por capítulo, leia. Medite, estude em cada palavra, em cada vírgula que o Senhor falou, e você verá o tesouro escondido que precisa ser escavado dentro das Escrituras. Você verá a preciosidade de cada palavra a qual Jesus proferiu e a riqueza que ela é para as nossas almas. Quando eu me deparava com essa história, eu entendi a grandiosidade e a maravilhosa graça de Deus que foi manifestada na vida de um homem. Como você sabe, o texto ele vai dizer que havia uma festa em Jerusalém, e como nós conhecemos, os judeus, eles são um povo bastante festivo, e como um povo que gosta muito de festa, eles têm várias festas ao longo do ano. E neste capítulo ao qual nós lemos, vai datar de uma data específica de uma dessas festas. Alguns estudiosos vão dizer que se tratava da festa da Páscoa, onde muita gente ia e se reunia em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E entre eles, Jesus, que estava em outro lugar, foi a Jerusalém para também celebrar a festa. É o que diz o verso 1, depois disso Jesus voltou para Jerusalém, para uma das festas religiosas dos judeus. Mas quando Jesus vai entrando em Jerusalém, o texto vai especificar de um determinado lugar que havia naquela cidade. O texto vai falar que dentro de Jerusalém havia um lugar junto à Porta das Ovelhas, que ficava um determinado tanque. Tanque esse conhecido como Betesda, ou Betseda. E Jesus, ele tinha várias opções
para ir em Jerusalém, irmãos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é exatamente isso. Olhe algo precioso neste texto. Quando um nobre, ou quando alguém que era algum príncipe, ele chegava em uma determinada cidade, era comum para esta pessoa de linhagem nobre e autoridade, ele visitar palácios, o palácio daquele lugar. Era comum ele visitar a casa dos nobres daquela cidade. Mas o que eu acho bastante interessante é que Jesus, como príncipe dos príncipes, Jesus como rei dos reis, ele quando chegou a Jerusalém, ele não foi ao templo. Jesus quando chegou a Jerusalém, ele não foi ao palácio de Herodes. Jesus quando chegou ao templo, ele não procurou a casa dos nobres, não. Ele foi a um determinado lugar que era improvável dentro da cultura da época. Porque, irmãos, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando do Filho de Deus, o Rei dos Reis, aquele que era o mais nobre entre todos de sua época. Ele escolheu justamente ir no lugar mais improvável. Por quê, Marcos? Porque o tanque de Betesda era um lugar bastante grande e espaçoso, em que dentro daquele lugar se reuniam todo tipo de pessoa que boa parte da sociedade não queria conviver com ela. Eram pessoas que eram excluídas. Por quê, Marcos? Porque elas eram cegos, eram mancos, eram paralíticos, eram pessoas que de alguma maneira possuíam algum tipo de enfermidade que os tornava excluídos do convívio da sociedade em sua época. Mas o que me chama a atenção e algo interessante nesse texto é que Jesus decide ir justamente neste lugar. E algo que eu quero falar para você nesta noite é isso. Jesus, ele sempre vai nos lugares improváveis, nos lugares que muitas pessoas rejeitam ir. Jesus sempre vai em direção aos lugares esquecidos. E foi assim nesta época. Por que, Marcos, Jesus decidiu ir neste lugar? O texto não vai me dizer qual a motivação que levou Jesus ali, mas eu sei que o que levou ele ali foi o seu coração amoroso, o seu coração cheio de compaixão e misericórdia, que levou ele de encontro a alguém que estava perdido naquele lugar. Mas, prosseguindo no texto, o texto vai dizer que existia ali toda espécie de enfermo naquele lugar. Porque essas pessoas estavam reunidas justamente naquele tanque? Porque na época de Jesus, havia o boato ou havia a história de que naquele tanque, naquele lugar, existia algo sobrenatural que acontecia ali, um fenômeno em que todas as vezes que as águas eram movidas ou agitadas, o primeiro que conseguisse entrar naquele tanque era curado. Ah, Marcos, então quer dizer que o anjo vinha, movia as águas e o primeiro que entrasse lá era curado. Sim, mas o que me chama a atenção é, estudando sobre isso, é ver que esse era um boato que não ocorria somente no meio dos judeus e daqueles que professavam a fé no Deus de Abraão. Esse tanque ele ficou tão famoso na época, e os relatos foram se espalhando de forma cada dia mais, de uma forma maior, que os romanos da época, as pessoas que tinham autoridades da época, eles ficaram sabendo disso. Então eles também, de certa forma, eles frequentavam este lugar.
e como autoridades, como os nobres, os ricos da época, eles, quando este fenômeno acontecia, eles tinham a prioridade de entrar primeiro. Eles tinham a prioridade de passar na frente daqueles que já se encontravam lá há muito tempo. Imagine você ser pobre, você não ter recursos, mas você ter uma necessidade, você ter um problema que necessita ser resolvido com urgência. E você está na expectativa desse problema ser resolvido, mas sempre você vê outro passando em sua frente, porque aquele tem a condição, o recurso de ser atendido primeiro. Será que temos alguma semelhança com a nossa sociedade nos dias de hoje? Será que as coisas mudaram no funcionamento da sociedade? Não, irmãos. Nós vemos isso em meio à crise de saúde que nós estamos vivendo. Nós vemos muitas vezes isso, aqueles que têm condições, aqueles que são mais abastecidos, eles estão tomando a frente de muitos outros que não têm condições. E assim era nessa época. Apenas uma pessoa era curada por vez. Imagina um lugar lotado de gente, um lugar repleto de enfermos, irmãos. Imagina quantos enfermos haviam ali naquele lugar, centenas, talvez milhares deles, porque a fama do lugar era muito grande. Então não existiam só pessoas de Jerusalém, não existiam só pessoas que eram do Império Romano, que conheciam também a história. Vinham pessoas também de outras cidades, de outras localidades, em busca da cura, em busca da solução, da resposta. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, Ele decidiu entrar neste lugar. Verso de número 5 diz assim: um dos homens que estava ali, doente, havia 38 anos. Em meio a toda essa gente que havia naquele lugar precisando de resposta, João decide relatar a história de um homem que estava naquele lugar havia 38 anos. Ele não estava naquele lugar há alguns dias, ele não estava naquele lugar há algumas semanas, há alguns meses esperando a sua cura, não, irmãos. Ele estava naquele lugar 38 anos no mesmo lugar, frequentando o mesmo lugar, em busca de uma saída, de uma solução para o seu problema. Mas o que me chama a atenção é que o texto seguinte, o verso 6 diz assim: quando Jesus o viu e soube, ouça, quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo. Então, analise comigo. Jesus viu aquele homem e, por meio de alguém que conhecia a história daquele homem, Jesus tomou conhecimento da história dele. Jesus soube há quanto tempo aquele homem estava lá. Então, a história daquele homem já era uma história bastante conhecida, talvez marcada pelo sofrimento, marcada pela espera, marcada muitas vezes por ele estar lá sozinho, sem ter ninguém por ele e com ele. Mas Jesus ouviu a história daquele homem e Jesus, o texto vai dizer, o verso 6. E Jesus fez uma pergunta a ele. Quando Jesus soube da história dele, a Bíblia diz que Jesus foi até ele. Irmãos, nada acontece por acaso quando Deus tem um propósito e quer fazer algo na vida de alguém. Nada acontece de maneira aleatória quando Deus decide fazer algo que está decretado na eternidade. Nada. Jesus vai até aquele homem e Jesus faz a pergunta talvez mais improvável e sem sentido se a gente
olhar pela lógica. Por que, Marcos? Porque imagine você, se coloque na situação deste paralítico, deste homem que estava impossibilitado. Você está há 38 anos sofrendo. Você está há 38 anos sem ter ninguém por você, lutando sozinho, abandonado. Você está há 38 anos desprezado, já sem esperança de entrar ou de alcançar aquilo que era o seu maior sonho, porque o maior sonho deste homem era voltar a andar, porque ele estava aqui enfermo há 38 anos. Então, provavelmente, possivelmente, em algum momento da vida dele, ele era uma pessoa normal, que andava, uma pessoa que tinha a sua saúde. Aí imagine você nessa condição de sofrimento, aí chega Jesus, e olha a pergunta de Jesus: você quer ser curado? Aquele homem poderia olhar para Jesus de forma irônica e dizer: não, eu estou aqui à toa há 38 anos. Eu estou aqui porque eu gosto do ambiente, eu estou aqui porque eu gosto das amizades aqui. Olha a pergunta de Jesus, irmãos. Jesus ainda pergunta para ele: você quer ser curado? Mas entenda, Jesus sabia quem era aquele homem, na sua natureza divina. Jesus ouviu a história daquele homem, tomou conhecimento, mas Jesus sabia. Quando Jesus entrou em Jerusalém, quando Jesus foi àquele tanque, ele já sabia em quem ele ia encontrar. E Jesus não perguntou isso à toa. Você gostaria de ser curado? Essa pergunta de Jesus, ela ativou um gatilho no coração daquele homem que estava ouvindo, ao ponto dele encontrar em Jesus alguém que ele conseguisse desabafar a história de vida dele. Porque foi isso que ele fez nos versos seguintes. Acompanhe o texto comigo. Jesus perguntou isso a ele. Aí o homem encontrou em Jesus alguém que quis ouvir ele. Aí ele vai começar a contar a história dele. É como se o homem dissesse: olha, Senhor, eu estou aqui há 38 anos já. O homem respondeu e disse: mas eu não consigo, Senhor. Eu não consigo ser curado. Aquele homem entendeu que Jesus estava dizendo para ele: olha, você quer entrar no tanque? Você quer se banhar nas águas e ser curado? Porque é isso que ele responde. Ele diz assim: olha, Senhor, eu não consigo, pois não tenho ninguém, não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Aquele homem até então, ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia o que Jesus estava para fazer na vida dele. Ele entendeu a pergunta de Jesus simplesmente como alguém que estava se colocando à disposição para colocar ele no tanque. E ele está contando a sua história de vida. E ele diz assim: olha, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, esperando uma oportunidade. 38 anos esperando a minha vez. Mas todas as vezes que eu tento fazer algo para ver se eu consigo entrar nessas águas, ele diz: alguém sempre chega antes de mim. Ou seja, vêm os romanos, os nobres, as autoridades, aqueles que têm um parente enfermo, e eles tomam a minha frente. Vêm os nobres de Jerusalém, os judeus que têm suas posições de autoridades, e quando eles estão com a enfermidade, eles vêm e se aproveitam e tomam a minha frente. Irmãos, é 38 anos de espera, de sofrimento. E aqui esse homem está desabafando o sentimento que estava na alma dele. Eu não consigo ler estas palavras simplesmente como um texto qualquer, não, irmãos.
Eu procuro entender a alma, o desabafo de alguém que estava com esse sentimento de angústia no seu coração durante 38 anos. E agora ele está desabafando, ele está contando a sua história de vida para o único que pode solucionar o seu problema, e ele não se tocou disso. E ele não, ainda caiu a sua ficha de que aquele que ele está abrindo a sua vida é o único que pode curar a sua vida e solucionar o seu problema. A esperança daquele homem era o tanque. A esperança daquele homem era as águas se moverem. E ele não percebeu que diante dele estava a esperança da eternidade dele, que era Jesus Cristo. É aí então que Jesus ouve a história daquele homem. E ele ainda não conhece Jesus. Ele ainda não sabe que quem está diante dele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Aí Jesus decide se revelar a ele. E Jesus lhe disse, verso de número 8, levante-se. A primeira palavra de Jesus é, levante-se, vírgula. Aquele homem estava em uma posição deitado. Primeira coisa que Jesus manda aquele homem fazer era, saia da posição que você se encontra. Levante-se. Fique de pé, não esteja mais nessa condição, é isso que Jesus está dizendo a ele. Não esteja mais nessa condição, levante-se. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos caídos, sem esperança, sem expectativa, quando nós olhamos para o lado e as circunstâncias elas são adversas, quando nós olhamos para o lado e não encontramos uma situação que nos dê uma luz de esperança, e nós muitas vezes nos encontramos lá no nosso canto, deprimidos, tristes, amargurados, o Senhor não nos quer ver assim, e Ele diz, levante-se, é o que o profeta disse, levante-se dentre os mortos, levante-se. Aí Jesus diz, pegue a sua cama e ande. Tudo que aquele homem tinha naquela condição de vida dele, naquele lugar, era uma cama. E Jesus está mandando ele tomar a sua cama e sair daquele lugar. Porque quando Jesus entra em alguma situação das nossas vidas, Ele promove esse tipo de transformação. Ele promove esse tipo de mudança. Mas sabe o que eu acho interessante? É que no mesmo instante aquele homem, ele entendeu. Ele creu. Quem falava com ele era alguém diferente. Porque o texto, o verso 9 vai dizer que no mesmo instante, aquele homem ficou curado. E ele pegou a sua cama ou a sua maca, que era uma espécie de esteira da época, e ele saiu daquele lugar, pastor. E ele começou a andar nas ruas da cidade. Aquele homem, a história de vida dele era conhecida por todos naquela cidade. Lembra que alguém disse a Jesus da história dele? Aquele homem, ele tinha uma história bastante conhecida, porque nós normalmente conhecemos ou associamos alguém, muitas vezes, a algum tipo de situação, ou a algum tipo de condição que aquela pessoa se encontra. Era assim na época, o cego Bartimeu, Zaqueu o publicano. Você normalmente era associado a algum tipo de condição ou de situação. E as pessoas, elas conheciam a história deste homem. Agora imagine este homem andando por aquela cidade, num período de festa, cidade lotada, as ruas cheias. Imagine o choque
em muitos que viam aquele homem andando. A repercussão foi tanta, e tamanha a repercussão foi, irmãos, que os líderes judeus, eles se reuniram e foram atrás daquele homem. O comentário, o burburinho era tanto que eles foram de encontro àquele homem. É o que diz o verso de número 9. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Olha a espécie, o tipo de liderança espiritual que Israel estava nas mãos naquela época. Irmãos, Deus havia manifestado a sua glória na vida deste homem. Deus havia feito milagre na vida deste homem. Este homem havia experimentado o poder de Deus em verdade. As pessoas testemunhavam com seus próprios olhos o que a mão de Deus havia feito na vida daquele homem. E olha o tipo de pergunta ou de afirmação que aqueles líderes estavam fazendo para o homem. Ei, para onde é que você vai com essa cama? Hoje é sábado, você não pode carregar essa cama. Eles não se atentaram para o milagre que o homem estava andando. Eles não se importaram em glorificar a Deus por a bênção recebida na vida daquele homem, não. Eles precisavam se apegar aos preceitos humanos da religião fracassada da época. Irmãos, muitas vezes é assim quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas. O milagre é grande. A resposta de Deus é grande na nossa vida. Deus age de forma sobrenatural. E muitas vezes o que ouvimos das pessoas é as pessoas querer se apegar em detalhes secundários para diminuir ou menosprezar a ação de Deus e a glória de Deus nas nossas vidas. Mas entenda, o que Deus faz na nossa vida, o que Deus realiza na nossa vida, o que Deus manifesta nas nossas vidas, irmãos, é para que o nome dele seja glorificado. Entenda algo: se Deus faz, as pessoas irão falar. Se Deus não faz, as pessoas irão falar da mesma forma. Por isso você tem que não dar ouvido às pessoas. Você tem que acreditar no Deus que você serve. Você tem que se manter firme no Deus que lhe prometeu. Você tem que acreditar firmemente no autor e consumador da promessa na sua vida, irmãos. Quem prometeu foi Deus e quem cumpre é Deus. Então as pessoas e a opinião da sociedade, elas não podem lhe afetar. Imagine você, se aquele homem ele fosse cair no discurso hipócrita desses líderes. Imagine você, se esse homem ele fosse dar ouvidos às tradições humanas que esses líderes pregavam em nome de Deus. Ele simplesmente teria menosprezado o que havia acontecido na vida dele. Ele simplesmente haveria menosprezado o milagre que Jesus carregou na vida dele. Mas o homem respondeu a ele e disse: olha, a pessoa que me curou, ela disse: pegue a sua maca e ande. Ou seja, ele preferiu ficar crendo na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele não deu ouvido às palavras daqueles líderes. Não, irmãos, ele não deu ouvido às críticas daquelas pessoas, não. Ele se apegou firmemente nas palavras que ele ouviu de Jesus. E aquelas palavras geraram fé no seu coração. Ele diz: olha, para mim não importa o que vocês estão dizendo. Para mim importa que aquele que me curou disse: pegue a sua cama e ande. E eu estou obedecendo e cumprindo o que ele me disse. É o que o texto diz. Aqueles líderes, eles vão retrucar novamente aquele homem com outra indagação. E eles dizem assim:
Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Ou seja, isso gerou ainda mais perplexidade na vida dos líderes religiosos da época, ao ponto de eles dizerem: quem foi que lhe disse uma coisa dessa? Isso era como uma blasfêmia, uma quebra da lei, dos preceitos. O homem não sabia. Por quê? Porque Jesus havia feito milagre, e em meio a toda aquela multidão que se encontrava lá, naquele tanque, Jesus havia saído e desaparecido. Só que logo depois, aquele homem está onde? Ele está no templo. Ele poderia ter ido para qualquer lugar dentro de Jerusalém, pois era festa. Mas ele foi para o templo. E quando ele está lá no templo, quem encontra ele lá no templo? Jesus Cristo. E Jesus vem novamente a ele. E aí Jesus revela a ele realmente quem ele é. Olha o que Jesus diz a ele. Jesus encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por que só agora esse homem entendeu que havia sido Jesus quem o curou? Por que só agora? Olha o que Jesus disse: agora você está curado. Deixe de pecar. Jesus não somente curou aquele homem fisicamente. Jesus perdoou os pecados daquele homem. Jesus perdoou a dívida eterna que aquele homem tinha. E Jesus ofereceu a ele o perdão. E só quem pode oferecer o perdão é alguém que se intitula ser Deus. É alguém que afirma ser Deus. E Jesus estava se revelando a ele como o Messias, como o Filho de Deus. E aquele homem entendeu que Jesus era o Messias. E aí ele vai dizer aos líderes que quem o havia curado era Jesus, o Messias. Irmãos, o que é que eu quero ensinar através dessas lições a qual nós lemos hoje neste texto? É que quando Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida, a situação que eu e você nos encontramos hoje, elas não podem alterar o propósito de Deus. Quando Deus decide fazer algo na minha e na sua vida, em cumprimento de uma promessa, em resposta de uma oração que você tem pedido há tanto tempo, eu quero lhe dizer que quando Deus decide cumprir esta promessa na minha e na sua vida, ainda que as condições momentâneas que você enxergue sejam adversas, ainda que você se sinta incapaz de alcançar o seu objetivo e o seu sonho, ainda que você se sinta sozinho e não tenha o auxílio que você deseja ter de pessoas para que lhe proporcionem alcançar e conquistar, eu quero lhe dizer que tudo que você precisa, você já tem, que é Jesus Cristo. Irmãos, este homem passou 38 anos. 38 anos, mas chegou um dia que havia sido marcado para que a história de vida deste homem mudasse. Eu não sei há quanto tempo você ora, eu não sei há quanto tempo você espera. Eu não sei o quantas frustrações, quantas decepções, quantos medos têm assolado o seu coração. Eu não sei. Talvez você já tenha perdido a esperança, mas eu quero lhe dizer uma coisa:
chegará o dia que Jesus, assim como entrou em Jerusalém, Ele vai entrar na sua vida. E assim como Ele entrou naquele tanque de Betesda, para fazer a revolução na vida daquele homem, chegará o dia que Jesus entrará na sua vida para fazer uma revolução e uma mudança de uma maneira tão grande e impactante, que todos aqueles que conhecem a sua realidade hoje verão e contemplarão com os seus olhos a glória de Deus agindo sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Ele é o Deus de milagre, irmãos. Quando Deus opera na vida de alguém, Ele faz. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Você diz, Marcos, por que 38 anos? Por que todo esse período de espera? Irmãos, a eternidade vai revelar para mim e para você o porquê. Mas nós não precisamos compreender como Deus faz. Nós precisamos aceitar a maneira que Deus faz. Por isso, o meu desejo nessa noite é que Deus alcance o seu coração, abençoe a sua vida e que você seja edificado por esta palavra. Jesus, Ele encontra os perdidos. Jesus, Ele encontra os desprezados. Jesus, Ele encontra os rejeitados. Jesus, Ele encontra os que estão abandonados e sozinhos. Jesus, Ele encontra aqueles que estão sem esperança. Jesus, Ele encontra aqueles que estão já sem nenhuma perspectiva de um futuro. Jesus, Ele encontra aqueles que não têm força para se levantar. Jesus, Ele encontra aqueles que não conseguem mais enxergar uma luz no fim do túnel. Jesus, Ele encontra, irmãos. Por quê? Porque a graça dEle nos atrai, porque o amor dEle nos alcança, porque a sua misericórdia se renova nas nossas vidas a cada manhã. Por isso que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Senhor, que a sua palavra alcance cada vida, Pai, que ouviu e que irá ouvir esta palavra por meio da internet. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, quebre toda a dureza no coração. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, traga luz, Pai, ao coração mais obscurecido, Pai, pelas trevas. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, traga a esperança de um novo dia, de um novo amanhã, Pai, para esta pessoa. Ó Deus, que em meio a este tempo de dificuldade, de crise na humanidade, se encontra, Deus, tão desesperançosa, que a sua graça, a sua misericórdia o alcance, que o seu amor, Pai, o traga de volta para a tona, para novamente respirar, Senhor. Que o Senhor traga uma nova vida, Pai, que assim como o Senhor alcançou a vida deste homem, o Senhor alcance a vida desta mulher, deste homem que ouviu e irá ouvir esta palavra. E que o Senhor produza, Pai, um milagre de salvação, de restauração, de resposta, Pai, de vida na família, Pai. Ó Deus, nos projetos, nos sonhos, Pai, de cada um. No nome do seu Filho amado Jesus eu oro, Pai, para a glória do seu nome. E que em tudo e em todos o Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Eu agradeço aqui a oportunidade para a glória de Deus. Pastor, dá algum aviso? Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Texto rico. Quando Deus entra, é interessante que a gente vai ver que uma coisa que eu não tinha percebido, né? Há diversos tipos de enfermo, mas Deus olha só para um. Ele decidiu tirar aquele homem daquele sofrimento por 38 anos.
e não foi necessário entrar na água. Deus ainda usa a sua palavra para curar. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amanhã terá ensaio para o ministério. Louvado seja Deus. Domingo, culto da sociedade de mulheres, para a glória de Deus. E aguardamos com ansiedade a abertura do templo para glorificarmos e exaltar o nome do Senhor. Louvado seja Deus por isto. Quero orar por algumas famílias, que foi solicitado. E ao terminarmos, vamos para casa em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, louvamos a Ti nessa noite. E agradecemos a rica oportunidade, Senhor Deus, de poder ouvir a Tua palavra. De poder ouvir, ó Pai, sentir também, Senhor Deus, a Tua presença. Pai, quero agradecer a Ti pela vida do Marcos, o evangelista, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer algo sobrenatural na vida dele e continue dando sabedoria do alto, ó Pai, na condução da Tua palavra e no aprimoramento dela, Senhor. Senhor, nos ajuda hoje a cuidar da nossa família, a termos, ó Pai, pessoas que estão perto, que precisam de uma palavra, Senhor Deus, de ânimo e de conquista, Senhor. Ajuda-nos em nome do Teu Filho amado. Senhor Deus, eu quero entregar a Ti a vida da família, Senhor Deus, ali. Senhor, da irmã Edivânia, Deus, ali, em nome de Jesus. A vida do seu filho, da sua família. A vida, Senhor Deus, também ali do Alex e da sua esposa, Senhor Deus. Toma ela em Tuas mãos e opera poderosamente, Senhor, naqueles exames que ela está fazendo. Senhor Deus, na vida ali ora ao Pai, do irmão, do nosso irmão Wellington ali, Deus, que tem, seus filhos estavam enfermos, mas continuamos orando e vamos visitá-lo para a glória de Deus. Toma em Tuas santas mãos, ó Pai, todos aqueles que estão nos ouvindo, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, também a vida do nosso irmão Geilson, que hoje está com esse desafio a fazer, Senhor, mesmo com as condições que ele tem, mas louvo a Deus por isso, pela qualidade e pelo amor que ele trabalha, Senhor Deus, ali. Senhor Deus, dai a condição a Cianete, Deus, a melhorar seus equipamentos, para que outras coisas venham ser feitas em nome de Jesus. Abençoa, Deus, o empresário lá, o dono da empresa, os seus colaboradores, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai abençoando e vai cuidando da vida da minha esposa, da vida da minha família, Senhor. Toma em Tuas santas mãos a vida também dos meus vizinhos. Aqui, Senhor Deus, a vida desse gestor dessa cidade. Toma ele em Tuas mãos, ó Pai. E opera poderosamente na vida dele, Senhor. Pai, também cuida daqueles que vão, ora, Pai, Senhor Deus, em 2021, assumir as cadeiras, ó Pai, tanto ali no setor ali, ó Pai, legislativo, em nome de Jesus, como também, Senhor Deus, na gestão administrativa deste município, Senhor. Cuida também, Senhor Deus, da governadora do estado. Toma ela em Tuas mãos, opera poderosamente, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todos os pastores da igreja metodista, Senhor Deus, os que estão enfermos, e que o Senhor, ora, Pai, entre com providência nessas causas. Abençoa, Deus, também a vida dos pastores aqui desta cidade, todos eles, Pai. Toma em Tuas santas mãos, em nome de Jesus. Curve sua cabeça onde você está e que a graça de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e as doces consolações do amor de Deus estejam todos os dias sobre a vida desta igreja. E ela diz: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa na sua casa com Jesus para todo sempre. Amém. Vamos em paz.